eu tenho recebido uma enxurrada de mensagens para eu analisar a situação da corrida eleitoral para a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, eu voto aqui no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do nosso país. E para a política, meu amigo, está acontecendo uma grande reviravolta aqui no Rio de Janeiro, que está refletindo a política no nosso país, que vai respingar lá em 2026 na corrida presidencial. Você vai entender o que está acontecendo. O fato é que nós temos hoje, aqui no Rio de Janeiro, um candidato, que é o atual prefeito Eduardo Paes, tem aqui um apoio do Lula e também de alguma galera do Bolsonaro. Nas últimas pesquisas estava com mais de 60% das intenções de votos, ou seja, meu amigo, não teria nem segundo turno, seria uma grande lavada, estava todo mundo meio que já entregando os pontos, porque o seu concorrente estava aqui embaixo, com apenas 9% das intenções dos votos. Só que entrou na jogada um terceiro elemento que fez com que essa configuração aqui nas últimas pesquisas, para a última pesquisa que eu vou te trazer aqui, ó, fizesse essa configuração aqui, ó. Ou seja, não só vai haver segundo turno aqui no Rio de Janeiro, segundo a última pesquisa, como a situação do Eduardo Paes nesse momento está, cara, muito complicada. Porque uma queda como essa para o Eduardo Paes e uma alta dessa expressividade para o Ramagem, que é esse segundo candidato que está subindo nas pesquisas, mostra exatamente a força desse terceiro elemento. Ou seja, mas Josué, que terceiro elemento esse que fez com que o Ramagem simplesmente rampasse aqui nessa pesquisa eleitoral para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Eu estou falando nada mais, nada menos do que o Pablo Marçal. Ah, Josué, mas aí você está confundindo tudo? Pablo Marçal é candidato à Prefeitura de São Paulo, não do Rio de Janeiro. Pois é, o Pablo Marçal recentemente disse que iria apoiar o Ramagem aqui no Rio de Janeiro, coisa que uma grande parte do bolsonarismo não estava fazendo, como principalmente aqui o Silas Malafaia, que é uma grande liderança do bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro. A galera do Silas Malafaia está apoiando o Eduardo Paes, o que não faz o menor sentido. E o Pablo Marçal simplesmente falou, não, eu vou ajudar o PL lá no Rio de Janeiro, vou ajudar o Ramagem. E a partir desse momento o Ramagem simplesmente decolou na última pesquisa. Ou seja, meu amigo, isso aqui reflete muito bem o que está acontecendo na política no nosso país. Não é mais apenas o Lula de um lado, o Bolsonaro de outro e o Centrão. Tem um outro elemento surgindo que a gente não pode ignorar, que é exatamente o Pablo Marçal nesse momento. Bom, fica comigo até o final do nosso conteúdo para você entender como tudo isso já está impactando na política no nosso país. Não saia no meio do conteúdo, porque o conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de a gente entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já é inscrito no canal, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, porque já sabe que vai vir um conteúdo show de bola, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não precisa dar like, segura a sua mãozinha, acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Bom, no início do mês de setembro, como é que estava a corrida eleitoral aqui no Rio de Janeiro, hein? Eleição do Rio, Paes tem 59% das intenções de votos e Ramagem tem 11% das intenções de votos, segundo a pesquisa do Datafolha. Essa pesquisa foi feita entre os dias 3 e 4 de setembro e a margem de erro do Datafolha é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, mesmo com a margem de erro, segundo essa pesquisa do Datafolha, no início do mês de setembro, o Eduardo Paes com certeza levaria no primeiro turno, não teria nem segundo turno aqui no Rio de Janeiro. E essa pesquisa tem uma informação muito importante, que é a intenção de voto de quem votou na presidência da República em 2022. Quem votou no Lula, 71% dos eleitores do Lula votam no Eduardo Paes. 12% de quem votou no Lula está votando no Tarcísio Mota, que é o candidato do PSOL à esquerda, e apenas 2% de quem votou no Lula, quem declarou que votou no Lula em 2022, diz que vota no Ramagem, muito pequeno. Agora, olha só que coisa intrigante o que está acontecendo aqui, ó. Quem declaradamente votou no Bolsonaro em 2022, olha, 44% está votando no Eduardo Paes, o que é uma loucura. E a gente vai entender exatamente o que está causando esse movimento aqui. E 23% das pessoas que votaram no Bolsonaro estão votando no candidato do PL aqui no Rio de Janeiro, no Ramagem. E 5% de quem votou no Bolsonaro está votando no Tarcísio Mota. Também bem intrigante isso aqui. E quem votou em branco ou nulo ou votou em ninguém, 41% está votando no Eduardo Paes, 4% votaria no Ramagem, 3% votaria no Tarcísio Mota, que é o candidato do PSOL. Já essa pesquisa que foi publicada aqui na Exame, a pesquisa Futura, que foi publicado no dia 14 de agosto de 2024, apontava o Eduardo Paes com 61,2% das intenções dos votos
e o Ramagem apenas com 9,9% das intenções dos votos. Ou seja, tudo resolvido aqui no Rio de Janeiro, né, meus amigos? 59% das intenções dos votos. Quem vota no Lula vota no Eduardo Paes. Quem vota no Bolsonaro, a maioria vota também no Eduardo Paes. É só o Eduardo Paes continuar com a faixa de prefeito, ele não vai passar a faixa para ninguém. Ele vai continuar aqui mais 4 anos de mandato. Será mesmo? Porque a coisa mudou de figura, cara. Olha só, essa última pesquisa não é a do Datafolha ainda não saiu, mas no dia de hoje saiu a pesquisa da Atlas Intel, que mostra um outro cenário completamente diferente. O Paes tem 48%, o Ramagem tem 32%, e o Tarcísio Mota tem 8,9% segundo a pesquisa da Atlas Intel. Ou seja, meus amigos, essa pesquisa da Atlas Intel mostra que o Ramagem, agora, cara, na reta final da campanha eleitoral aqui no Rio de Janeiro, ganhou uma proporção gigantesca, muito forte. E o que está contribuindo para esse crescimento gigantesco do Alexandre Ramagem nesse momento aqui no Rio de Janeiro? Eu digo 2 movimentos. O primeiro movimento é a campanha eleitoral, onde as pessoas estão tendo acesso um pouco mais aqui das informações de quem é o Alexandre Ramagem, que é um cara do PL, um partido de direita, é um cara de direita, é um delegado que contribuiria e muito aqui para a segurança pública do Rio de Janeiro, ou seja, as pessoas tendo mais acesso à vida, ao trabalho e às propostas do Ramagem. Mas entrou em ação aqui um outro elemento, é o segundo movimento que eu vou trazer aqui, que é o apoio do Pablo Marçal ao Alexandre Ramagem, entendendo que o PL, a direita aqui no Rio de Janeiro, também estava rachada da mesma forma que está acontecendo em São Paulo, porque segundo a narrativa do Pablo Marçal, ele só veio mesmo porque em São Paulo não teria candidato de direita. Porque o Nunes é de esquerda, o Boulos é de esquerda, a Tabata é de esquerda, o Datena é de esquerda. Então, como tiraram o único candidato de direita, que era o Salles, para concorrer à Prefeitura de São Paulo, entrou o Pablo Marçal, segundo o discurso do Pablo Marçal. E aqui no Rio de Janeiro, por mais que tenha o Alexandre Ramagem, que é o candidato do PL, mesmo assim, o trabalho que a direita está fazendo aqui no Rio de Janeiro para colocar força no Ramagem, cara, é um trabalho muito fraco, até porque o Silas Malafaia, que é um representante aqui do bolsonarismo, por exemplo, não está apoiando o Ramagem. Outros candidatos, como o Ottoni, por exemplo, não está apoiando o Ramagem, está apoiando exatamente o Eduardo Paes. Ou seja, o Alexandre Ramagem, nesse momento, é o candidato da direita para inglês ver, porque trabalho mesmo consistente a galera da direita não está fazendo aqui, apontando para o Alexandre Ramagem. Por que será? E na entrevista que o Pablo Marçal deu para o Braddock Show, para o Constantino, por exemplo, fica muito claro como que está essa organização política aqui no Rio de Janeiro e o apoio do Pablo Marçal ao Alexandre Ramagem. Vamos prestar atenção nessa entrevista. Você mencionou Rio de Janeiro aí, meu saudoso Rio de Janeiro e destruído Rio de Janeiro. E mencionou o Silas Malafaia, que está muito próximo do Bolsonaro na questão toda do Alexandre de Moraes. Mas quando o assunto é Rio, ele não tem defendido o Ramagem. Ele parece que aceitou já que é o Duda Paz mesmo que temos. O que você acha disso? Ele recebeu, não sei se foi ele ou foi outra Assembleia de Deus, mas eu vi a notícia que uma Assembleia de Deus recebeu R$1 milhão do Paz, né? E com R$1 milhão tem que ficar calado mesmo. Comecei a campanha hoje, eu acho que eu vou tirar um dia para ir lá ajudar a levar o Ramagem para o segundo turno e a gente virar essa eleição lá. Todo mundo tem me perguntado de São Paulo, quem que você quer disputar no segundo turno? Eu quero disputar com o Paz, junto com o Ramagem, que aqui em São Paulo não tem margem para segundo turno. Eu vou ajudar o Ramagem. Quem é do Rio de Janeiro já ouça o meu recado. Vai por mim. Políticos fraldas devem ser trocados pelos mesmos motivos. Essa de Queiroz mandou esse recado para você. Tire o Paz daí. Tire a paz do Paz. Porque o Rio de Janeiro só tem a desandar se você não der esse recado. Coloca o homem aí que é polícia. Coloca o homem aí que, de fato, pode alterar completamente o rumo dessa cidade. E eu vou declarar aqui publicamente o meu apoio ao Ramagem, já que o Silas, ele não participa de eleição no primeiro turno, só atrapalhando, né, irmão? Para atrapalhar você participa, né? Mas para ajudar, eu acho que ele não tem coragem. Ele não é o homem que tem essa intrepidez toda para assumir a postura de ajudar o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, que inclusive está lá rejeitado e jogado. Eu estou com você, Ramagem. Aqui publicamente começa a campanha Marçal para Ramagem aí no Rio de Janeiro. E aí, você concorda ou discorda com o discurso do Pablo Marçal sobre como é que está a direita aqui no Rio de Janeiro, hein? Já deixa aqui nos comentários para dar corpo aqui para o nosso bate-papo. Mas eu estou publicando esse conteúdo aqui exatamente no dia 23 de setembro de 2024. Essa entrevista do Pablo Marçal foi publicada 3 dias atrás, ou seja, até ali no dia 20 de setembro. E ainda teve mais 2 dias de setembro para pesquisa acompanhar as intenções de votos no Rio de Janeiro. Agora, eu te pergunto, você acha
que essa indicação do Pablo Marçal ao Ramagem está fazendo diferença aqui no Ramagem, e melhor ainda, essa indicação do Pablo Marçal ao Ramagem pode fazer o Ramagem crescer ainda mais agora na reta final das eleições aqui no Rio de Janeiro? Já deixa também aqui nos comentários o seu ponto de vista. Esse movimento do Pablo Marçal apoiar o Ramagem agora na reta final e o Ramagem simplesmente crescer nas pesquisas aqui no Rio de Janeiro, cara, tem muita semelhança de como é que foi a corrida eleitoral aqui no Rio de Janeiro para governador em 2018, onde no último minuto, o Witzel, que foi governador aqui do Rio de Janeiro, no último debate, no último minuto ali, ele falou que o Bolsonaro estava apoiando a sua candidatura e o Witzel nem aparecia nas pesquisas. E na hora da apuração dos votos, o Witzel se consagra o vencedor das eleições aqui para governador no Rio de Janeiro, mostrando exatamente essa força que o Bolsonaro tinha lá em 2018. Só que aqui no Rio de Janeiro, tanto aqui no Rio de Janeiro como lá em São Paulo, o Bolsonaro está meio que em cima do muro. E isso está dividindo, inclusive, a opinião dos próprios bolsonaristas, que acreditavam que o Bolsonaro, nesse momento, deveria apoiar o Pablo Marçal lá em São Paulo e apoiar com mais força o Ramagem aqui no Rio de Janeiro, o que não está acontecendo. E o fato é que em São Paulo, o Pablo Marçal, segundo a pesquisa Verita, está em primeiro lugar. E segundo o Datafolha, o Pablo Marçal está ali em terceiro lugar, mas está ali na liderança junto com o Boulos e com o Nunes, sem o apoio do Bolsonaro. E aqui no Rio de Janeiro o Ramagem estava tomando uma lavada. Será que o Bolsonaro não queria vincular a sua imagem com a surra que o Ramagem estava tomando? E isso dividiu as opiniões dos bolsonaristas aqui no Rio de Janeiro. Agora, com o Pablo Marçal entrando e apoiando o Ramagem crescendo nas pesquisas aqui no Rio de Janeiro, chegando no segundo turno e disputar a prefeitura pau a pau com Eduardo Paes. Se o Ramagem vai ganhar, é uma outra história. Basta saber qual vai ser o posicionamento do Bolsonaro nesse momento aqui no Rio de Janeiro e qual vai ser o trabalho que o Pablo Marçal vai fazer para ajudar o Ramagem aqui no Rio de Janeiro. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Eu só dei o start, eu trouxe alguns elementos para a gente continuar a nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, ela é muito importante para dar corpo aqui para o nosso bate-papo. É importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas para que outras pessoas tenham acesso a essas informações que você acabou de acompanhar aqui no nosso bate-papo de hoje. Se você curtiu o nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.